alguém questionou que o curso profissionalizante leva em conta a necessidade do município. O correto é isso. Tanto é que o curso profissionalizante, eu pediria até o Conselho Municipal de Assistência Social de Ouro Branco, aqui devidamente constituído, que levantasse para a Regional São João del Rei as demandas para cursos profissionalizantes. Também é atribuição do Conselho Municipal de Assistência Social. A partir do momento que você ensina alguém, eu acho que você está ensinando alguém a produzir. É aquele princípio, você deve ensinar o cidadão a pescar e não plantar o peixe. O pedido fica aqui ao Conselho, para que o Conselho também levantasse as demandas de curso profissionalizante e mandasse para a Regional de São João del Rei amanhã, se necessário fosse, para a etapa de 97. Agora, para responder a pergunta aqui muito rápido e seu objetivo, o correto é isso. Normalmente os cursos que vão acontecer em Ouro Branco não foi a Regional Administrativa, a Regional das Certas Casas de João del Rei, não foi o senhor secretário que determinou. Este curso segue em Ouro Branco. Esses cursos foram levantados em Ouro Branco através de estudos elaborados pela LUME da PUC de Belo Horizonte e pelo CEDEPLAN da Federal. O correto é que realmente os cursos atendam o município. O correto é que os cursos surjam do município para a secretaria. Entendido? Feita a pergunta, sabendo que você tem mais de 30 entidades no programa e a assistência social só tem 14 inscritos, que trabalho foi feito ou será feito para conquistar as demais? Isso aqui eu tenho para mim que isso é o maior desafio que você tem daqui para frente, de fato chegar às entidades, está trazendo as entidades para discutir as suas ações, e nós tivemos um grau de aproveitamento muito grande agora por ocasião da elaboração do plano. Todas as entidades cadastradas ao Conselho, elas tiveram lá para apresentar os seus projetos e para discutir, porque na verdade o que nós esperamos não é só a apresentação do projeto, tem que haver uma discussão, tem que haver um debate, para que a gente saiba o que é melhor. Então, nós tivemos esse avanço do ano passado para cá. Agora, temos que fazer muita coisa, sim, temos que chegar junto às entidades, estabelecer um método de comunicação melhor. Agora, eu não gostaria de dar essa resposta do como, não, eu gostaria de reverter a resposta do como para os grupos de trabalho, para que seja uma coisa natural, que seja uma coisa que de fato venha das entidades, a proposta das entidades para o Conselho, se isso for realmente somar a política municipal da assistência social. Deixa eu fazer uma correção na minha fala aqui. O que eu solicitei ao Conselho aqui são o levantamento das demandas para 98, que eu sou presidente. Que para 97 os cursos vão acontecer aqui em Ouro Branco, região, a partir do dia seguinte. A partir da semana seguinte. Acho que a partir da semana seguinte, tanto é que segunda-feira nós já estamos em Lafayette e vamos tratar desse assunto em Lafayette. Sim. Agora, com relação a esse curso aqui, discutir-se com a sociedade organizada. Isso é muito correto. Ano passado, os cursos que surgiram aqui na região, eles foram discutidos num fórum aberto em São João del Rei. E nós colocamos à disposição, senhor presidente aqui, estou falando aqui da assistência social, e entenda o seguinte, assistência social para mim é que tem um sentido muito amplo, que o Conselho, que eu acho que também a atribuição do Conselho de Assistência Social, da sociedade como um todo em Ouro Branco, se organizasse. Eu me coloco à disposição para essa discussão, para o levantamento das próximas demandas para 98.
Foi colocado que nenhum projeto do Plano Municipal de Assistência Social elaborado em 96 funcionou. Eu gostaria de saber se houve liberação de verba para que funcionasse. Se houve, como ou o que foi feito ou o que foi usado essa verba. Eu gostaria de informar que, de fato, nenhum dos projetos que estão no plano ainda não veio verba para nenhum dos projetos que estavam no plano de 96. O porquê, não sei se eu fui bem claro na minha fala, é porque nós descuidamos do depois plano, nós descuidamos do pós-plano. Né? Nós achávamos que uma vez que o plano estava elaborado, encaminhado para a secretaria, as coisas fluiriam assim normalmente. Eu creio que no estágio mais avançado, talvez daqui a alguns anos, depois dos conselhos implementados, essa coisa flua-se mais normalmente. Mas até que isso não aconteça, nós temos que estar buscando esses recursos. Esses recursos não vêm assim. Né? Nós temos que estar trabalhando junto à secretaria, perguntando, criando os instrumentos necessários para que, de fato, a verba venha para o futuro. Agora, uma outra realidade que eu gostaria que ficasse claro também, que o Conselho ele teve um aval da Secretaria, através da doutora Belquis, para funcionar a partir do mês de maio. Então, até então, nós não tínhamos como canalizar as verbas também para o Fundo Municipal de Assistência Social, porque a Secretaria precisava de dizer que o Conselho, de fato, estava apto a funcionar, que o Conselho garantiria que aquele dinheiro, que aquela verba que viria para os projetos iam ser implementados e iam chegar até os projetos. Mas isso não pode ser feito também por uma outra questão, que, como mudou a administração pública, é da competência do Poder Executivo indicar 5 membros do Conselho. E até que o prefeito entendeu a situação e que ele teve disponibilidade para indicar as pessoas também, passaram-se quase que 4 meses. Então, a partir talvez de final de abril, que foram feitas as novas nomeações, e até então você não tinha como deliberar sem a presença desses demais conselheiros. Então, uma vez que foi feito, nós colocamos o Conselho de Fato para funcionar, a sua estrutura funcional, e a partir daí, que a doutora Belquis veio, deu a voz que de fato o Conselho estava para funcionar, aí sim nós poderemos, então, a partir de então, receber verbas para o Fundo Municipal, que é a conta que vai movimentar a verba dos projetos. Só fazer uma complementação é o seguinte, uma das coisas importantes que tem que ser feita agora, eu ainda não sei se aqui já veio na Câmara, é o orçamento do município para o ano que vem. Já, né? Então, eu não sei se foi colocado recurso para o Fundo Municipal de Assistência Social. Não foi colocado. Então, isso é importantíssimo e urgente. Pelo seguinte, a administração pública, as contas públicas são um pouco complicadas. E o Fundo Municipal de Assistência Social não é nada mais do que uma rubrica orçamentária. Então, essa rubrica tem que estar dentro do orçamento do município. Se não tiver incluído no orçamento do município aprovado pela Câmara, nem o Estado pode repassar recurso. Tá? Então, não foi repassado recurso também, um dos motivos foi esse. É porque ainda não tinha essa rubrica orçamentária para o Estado poder repassar recurso. Né? E esses projetos, todas as entidades que recebem, inclusive subvenção da EPA, aqui inclusive Ouro Branco tem várias, né? E as outras também que não recebem, elas têm que se organizar e informar o Conselho quanto que elas gastam, quanto que elas necessitam para poder manter aquele atendimento delas. Tá? Porque esses valores, eles devem entrar na dotação orçamentária do município, nessa conta do Fundo Municipal de Assistência Social. Não necessariamente o prefeito vai repassar esse recurso todo mês, ou vai repassar esse recurso por ano, nem nada. Mas ele tem que estar garantido dentro da lei do orçamento do município, porque senão aí complica e fica muito mais difícil de conseguir algum recurso. Então, como veio faltando isso para a Câmara, o Conselho tem que fazer uma proposta urgente agora, né? A vereadora vai ter que entrar com essa proposta, né? E colocar alguma coisa e conseguir que essa conta
sabe, que o Fundo Municipal de Assistência Social entre no orçamento do município esse ano. Porque se isso não acontecer, só no orçamento do ano que vem, de 98 para 99. Então, senhor presidente da Câmara, tá? Nós encaminhamos à Câmara o conjunto dos projetos e determinando, né, que qual parte que o orçamento do município, o município deveria colaborar no plano, e já foi encaminhado, tanto do ano passado quanto desse ano. O que não houve foi, de fato, o município não acenou para os projetos que deveriam ser implementados esse ano com a sua parcela. Mas foi enviado no município já no ano passado, entrou com algum valor, com alguma dotação orçamentária? Entrou com valor. Não foi repassada a dotação orçamentária. Até isso? Mas já consta do nosso. Então tá bem. Senhoras e senhores, componentes da mesa, representantes de entidades aqui presentes, autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores, participantes da segunda Conferência Municipal de Assistência Social de Rio Branco. Gostaria dessa oportunidade de ressaltar que estou aqui com muita satisfação representando o senhor prefeito, o Silvio Gemafa, em face do estado de saúde do mesmo, não permitir que ele esteja nesse tão importante evento. Quanto à pergunta que me foi dirigida, em termos de qualificação de mão de obra, o que está sendo feito para a nossa comunidade? Gostaria de ressaltar que é uma preocupação do Poder Executivo e Legislativo de Ouro Branco a questão de emprego e renda no nosso município. Sabemos que é um problema muito sério que nós temos no nosso município. Me permitam os senhores fazer uma breve consideração. Mesmo porque a Sominas chegou a uma época de ter aqui aproximadamente 8 mil empregados. E atualmente tem apenas 3 mil e poucos empregados. Não só o problema de emprego direto daquela empresa, mas também os empregos indiretos foram diminuídos. E que muitas famílias e pessoas vieram para Ouro Branco à busca de emprego. Naquela boa fase das Sominas, acreditando no crescimento que iria atender a demanda de emprego de nossa comunidade. E aconteceu ao contrário. Tivemos, portanto, um problema de ordem econômica a nível nacional. A Sominas teve a sua paralisação nos seus planos de expansão. E dentro de uma competitividade a nível nacional e internacional, a empresa teve que diminuir o seu quadro de empregados. Isso gerou, sem dúvida, um grande problema de ordem social da nossa comunidade. Não por culpa da empresa. Só seria viável esta empresa, segundo informações e dados concretos, se houvesse esta atitude dos dirigentes daquela empresa. E que a empresa é muito importante para o nosso município e toda a região. Então acreditamos que todo o sacrifício que proporcionou ao povo em face dessa situação. Foi muito importante essa tomada de decisão. Quanto ao poder público, tenho a satisfação de dizer nessa oportunidade que foi construída na administração passada uma escola profissionalizante no bairro do Seu Augusto. E que essa escola profissionalizante na administração passada, na administração 88 a 92, e que essa escola na administração passada ela foi desativada, lamentavelmente, e que hoje ela está sendo ampliada e de forma brilhante, uma grande construção para naquela escola profissionalizante haver vários cursos direcionados ao campo de trabalho naturalmente de nossa região e o campo de trabalho hoje a nível regional, eu diria até a nível nacional, porque aqui
Aquele estudante que ali fizer o seu curso, ele terá condição de emprego, que muito bem ressaltou aqui o nosso ilustre palestrista, que o problema de emprego é um problema social de ordem muito grande. Portanto, teremos a inauguração da escola profissionalizante esse ano ainda, uma escola realmente com condição de atender um grande número de estudantes e os cursos profissionalizantes. Todas as entidades e as comunidades aqui representadas em toda a comunidade de Ouro Branco terá a sua influência no direcionamento dos cursos que sejam realmente importantes para os nossos jovens, o nosso povo. É essa a consideração que eu gostaria de fazer e que outros programas de incentivo ao emprego, estou aqui autorizado a falar pelo chefe do executivo, estaremos aqui à disposição, tanto Câmara Municipal quanto o Executivo, para dar todo o apoio que seja necessário para que possamos minimizar esse grande problema que nós temos na nossa comunidade, que é o problema de emprego e renda. Tem uma parte do nosso povo que tem um emprego relativamente bom nas Minas e hoje a Prefeitura sobrecarregada de servidores com a sua receita sacrificada em face da folha de pagamento. Mantém, às vezes, até excesso de pessoal da Prefeitura, em face do problema social que existe aqui. O problema de emprego é um grande problema social e que a Prefeitura, dentro desse espírito de preocupação do chefe do Executivo e de sensibilidade, tem, às vezes, emprego em excesso em face do problema social que nós vivemos na nossa comunidade. São essa a nossa preocupação e a resposta que eu, com muito prazer, eu farei aqui que foi dirigida. Portanto, a nossa preocupação é constante e estaremos aqui nessa Casa Legislativa, a Casa do Povo, para receber toda e qualquer reivindicação, sugestão. Eu acho que a comunidade ajuda muito uma administração pública. E devemos dizer nessa oportunidade que a comunidade de Ouro Branco, os senhores estão aqui, nesse fim de tarde, de sábado, que poderiam estar descansando nos seus lares. Estão trabalhando aqui de forma voluntária. Tem todo o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento. E aqui nós devemos externar os nossos parabéns pela cooperação numa área tão importante. E aos nossos ilustres palestristas que se deslocaram de São João del Rei. Nessa oportunidade, queremos agradecê-los e parabenizá-los pela brilhante iniciativa. A diretora do Departamento Municipal de Assistência Social. Quero fazer uma consideração. Diretora do Departamento de Promoção Social e o presidente do Departamento Municipal de Assistência Social, a quem, dentro de suas possibilidades, tem desempenhado um brilhante trabalho. Nós queremos, nessa oportunidade, parabenizá-los. Muito obrigado a todos. Uma outra pergunta. A comunidade organizada ainda é embrionária. São sempre as mesmas pessoas a participar dos diversos eventos que se propõem a trabalhar em prol do desenvolvimento de nossa cidade. Precisamos divulgar e integrar maior número de cidadãos para que pudéssemos crescer e produzir realmente, e com eficiência. Seria hoje o momento de encontrarmos solução para o pouco envolvimento da comunidade nas questões sociais de nosso município? Do representante do Conselho Municipal de Educação. Uma ótima colocação, eu acho que é um momento sim. E, inclusive, vai ser dado daqui a pouco nos grupos de trabalho, depois nós vamos estar trazendo a plenária, a decisão dos grupos de trabalho, e que seja bastante discutido, que seja bastante debatido a nível dos grupos de trabalho, para que a gente venha, quando a gente voltar para a plenária, a gente tome o resultado desse grupo de trabalho como solução, como um encaminhamento de solução para esse problema que foi representado. Me fizeram uma pergunta aqui e eu não estou assinada e eu lamento
jeito de responder. Nesse evento que a gente lutou tanto para organizar, com muito carinho, com muito trabalho, ele vai ficar sem resposta, assim. Porque a falta de respeito com o nosso prefeito, vamos respeitar a ausência dele. Essa pessoa que fez essa pergunta, ela não deveria nem estar aqui, ela deveria estar no seu lugar. Eu não vou responder, porque você foi covarde, não assinou. Então, vamos respeitar os nossos convidados, você não merece resposta. Eu que tenho que agradecer, gente. E assim, até estou em falta com o branco, porque nós estamos brincando de gato errado. Eu convido, acontece alguma coisa, eu não posso ouvir tudo, né? Mas assim, o que eu puder fazer, né, o que eu puder ajudar o branco nesse processo de descentralização, nesse processo de evolução, né, dessa mudança de concepção na área da assistência social, não é muito que eu sei, e o pouco que eu puder ajudar, eu vou estar sempre às ordens, não só, né, das entidades, como de toda a população do Rio Branco. Muito obrigado, viu? Constituiríamos neste momento os grupos de trabalhos que serão formados de acordo com a numeração estabelecida dos crachás de cada participante. Serão formados 5 grupos. Cada grupo terá uma sala, local de trabalho também identificada pelos números de 1 a 5. O tempo para a discussão dos nossos grupos será de 60 minutos. As questões a serem discutidas estarão nos locais de trabalho dos grupos. O relatório final de cada grupo deverá ser representado de forma sucinta na plenária de suas propostas aprovadas pelos delegados presentes. Podemos, então, encaminhar para o grupo de trabalho, viu? Cada crachá tem a numeração e também cada sala tem um número de grupo. Maria
Municipal de Ouro Branco, representando o senhor Silvio José Marques, digníssimo prefeito municipal de Ouro Branco. Excelentíssimo senhor Herbert Barros Bey, digníssimo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Ouro Branco. Solicitamos aos relatores do grupo de trabalho que se apresentem de forma sucinta o consenso de cada grupo. Informamos que cada relator terá 5 minutos para a apresentação. As propostas serão entregues à mesa que encaminhará para a votação. As considerações do plenário com relação às propostas deverão ser solicitadas à mesa antes da votação. O que for aceito pela plenária deverá como deliberação para o Conselho Municipal de Assistência Social. Gostaria de pedir a palavra à mesa de cerimônia, a Marisa, para fazer esclarecimento com relação à eleição. Pelo que eu pude colher, parece que está havendo alguma confusão. Pediria até um certo empenho aos demais participantes da conferência que vão acontecer 2 eleições. Uma eleição é para membro suplente do Conselho, são 4 vagas. Então, quem quiser achar que sua entidade deve estar representada no Conselho, pode procurar a Nilza e a Maria Célia que estão aqui e se inscrever, porque logo assim que terminar a sessão dos debates, nós vamos proceder à eleição. E a outra eleição é para o delegado que irá representar o município de Ouro Branco na Conferência Estadual de Assistência Social. Então, vai ser nós teremos que votar um representante do Executivo e teremos que votar um representante da comunidade civil organizada, ou seja, das entidades. Deu para ficar claro? A primeira eleição, para membro suplente, 4 vagas. Qualquer entidade que esteja devidamente, que seja delegado, que esteja credenciado como delegado, pode se candidatar. E logo em seguida a outra eleição será para o delegado para a Conferência Estadual de Assistência Social. Muito obrigado. Gostaria de chamar o relator do grupo de número 1 que se apresentar. Vamos apresentar aqui as respostas do dia 1. Nós vimos que nós temos resultados positivos de entidades que realmente procuram a promoção humana, procuram desenvolver aquele ser humano que está ali. Mas vemos que existem entidades paternalistas que precisam mudar sua visão de assistência social, ao invés de ficar dando as coisas, procurar ensinar a pessoa a procurar. A segunda seria qual a visão que a entidade tem do Conselho Municipal de Assistência Social. Nesse caso, nós vimos que existem diversas visões. A primeira seria aquelas entidades com uma visão positiva,
são aquelas entidades que procuram o Conselho Municipal de Assistência Social e são atendidas, porque essas entidades estão legalizadas, estão de acordo com o que o Conselho exige. Nós vimos que existem aquelas entidades que têm uma visão negativa, são aquelas entidades que procuram o Conselho e não são atendidas em suas reivindicações, não são atendidas porque estão de forma irregular e procuram o Conselho buscando coisas também que não são legais. E existem aquelas entidades que têm uma visão nula, que nem conhecem o Conselho, não sabem para que o Conselho existe, por que o Conselho existe. Então são essas três conclusões. A terceira, para as entidades que são os responsáveis pela política de assistência social, que proposta fariam para o trabalho de assistência social no município? Aqui a resposta seria o poder público e a comunidade. Basicamente, esses dois blocos seriam os responsáveis pela política de assistência social no município. E a proposta que nós fazemos para o trabalho do Conselho de Assistência Social seria buscar a participação da comunidade, através de escolas, igrejas, sindicatos, associações comunitárias, onde pudesse divulgar o trabalho do Conselho, seria utilizado para a divulgação do Conselho, do trabalho, da finalidade do Conselho. Certo? E a quarta, quais seriam os critérios para as entidades assistenciais receberem verbas do município? Teriam que ser cadastrados no Conselho, ter as testadas de funcionamento, ter no mínimo 1 ano de funcionamento, e a proposta de alteração da lei municipal existente, de forma que somente o Conselho desse o aval para a alteração dessa verba. Hoje o Conselho dá o aval, mas parece que existem verbas que são liberadas sem o aval do Conselho. Então teria feito uma alteração nessa lei municipal que somente o Conselho daria o aval, somente seria liberado verba com o aval do Conselho. Certo? Basicamente seria isso de uma forma bem sintetizada. Grupo de número 2. Bom, o nosso grupo tentou responder as perguntas, dirigindo a pergunta para nós mesmos. Então nós nos perguntamos, qual é o resultado do trabalho da assistência social que as entidades vêm apresentando à comunidade? Nós percebemos na nossa discussão que a gente mesmo não sabia responder essa pergunta, que nós tínhamos muito poucas informações. A gente sabe que isoladamente algumas entidades prestam um bom trabalho, mas no conjunto a impressão que a gente tem, ela só pode ser falsa, porque eu não tenho conhecimento de todas as entidades. E essa constatação da nossa ignorância nos faz que a gente propôs que o Conselho Municipal de Assistência Social criasse um órgão de comunicação onde teria espaço todas as entidades dos conselhos por elas representadas, para que a população soubesse dos instrumentos de ação social que existem no município. Muitas vezes uma pessoa está sofrendo falta de alguma coisa e fica com essa falta porque ela não tem informação, e às vezes uma pessoa que ela procura ajuda também não tem essa informação, e muitas vezes se comete a justiça por omissão e por ignorância do que existe de fato na cidade. Então, tendo essa visão, a nossa proposta é que o Fundo Municipal de Assistência Social patrocine um órgão de comunicação onde teria espaço nesse jornal o Conselho de Assistência Social, o Conselho de Saúde, o Conselho Tutelar da Criança, o Conselho Municipal da Criança, enfim, que houvesse uma interação entre entidades e conselhos e que a comunidade fosse constantemente e prontamente informada de tudo que está acontecendo. Então essa é a nossa primeira proposta. A segunda pergunta é qual é a visão que as entidades têm no Conselho Municipal de Assistência Social? Mais uma vez, nós fizemos essa pergunta para nós mesmos. Eu e o Wilson, fazendo parte do Conselho de Assistência Social, a gente sabia o que era. Mas as outras pessoas que estavam participando não sabiam. Então, mais uma vez, nós vamos remeter para a primeira questão.
nível de promoção social. Então, a nossa segunda resposta está encaixada na primeira. Reforça a ideia de que tem que haver um órgão de comunicação para informar as pessoas, de maneira que as pessoas entendam também, porque não adianta ter uma linguagem enrolada, você não vai alcançar o povo. De uma maneira profissional, e que as pessoas entendam o que elas têm que fazer para melhorar a situação. Porque, honestamente, a gente não pode dizer que a assistência social aqui é ruim ou boa. Se nós estamos envolvidos no meio, temos tão pouca informação, imagina o povo geral. Agora, a terceira questão. Para as entidades, quem é ou quem são os responsáveis pela política de assistência social? Que propostas fariam para o trabalho de assistência social no município? Então, nós entendemos que os responsáveis pela política de assistência social, primeiro, são os poderes constituídos, judiciário, legislativo e executivo. E, juntamente com esses poderes constituídos, a comunidade, de forma geral, representada pelas suas entidades. Nós até entendemos que não adianta ter conselho de assistência social, não adianta ter conselho nenhum se as entidades que dão origem a esse conselho não funcionarem. Então, mais uma vez, nós voltamos à questão da informação. Só a ação social consciente, eficiente, se a população, as entidades, o conjunto da sociedade tiver informado dos direitos e deveres. E a última questão, a nossa proposta coincide com a do grupo 1. Nós entendemos que uma entidade, para buscar recursos a nível estadual e a nível federal, ela tem que prestar conta da verba que ela pegou no ano anterior, tem que mostrar como é que ela gastou esse dinheiro. Se ela não tiver a prestação de conta direitinho, ela não recebe novamente a verba. O que nós sugerimos é que a conferência tire sugestão e mande para a Câmara Municipal para que a lei municipal se adeque à lei estadual e federal. Portanto, essas são as nossas contribuições. Grupo de número 3, por favor. Bem, o grupo 3 respondeu para a primeira pergunta: quais os resultados do trabalho assistencial que as entidades vêm apresentando à comunidade? Esse grupo respondeu que as entidades poderiam atuar mais se o poder público se empenhasse mais em repassar recursos. Esses recursos destinados à assistência social, conforme o que consta na lei de subvenções, desde que essas entidades estejam regularmente cadastradas e com prestações de contas em dia perante o Conselho. Foi a resposta à primeira pergunta. A segunda: qual a visão que as entidades têm do Conselho Municipal de Assistência Social? Foi colocado que o Conselho tem trabalhado com afinco para assistência a todos os segmentos da sociedade. Porém, apesar de pouco tempo de existência desse Conselho, né? É um ano. Como sugestão, temos a dizer que o mesmo deve ser mais divulgado dentro das entidades, para que essas entidades sejam multiplicadoras desses objetivos do que é o Conselho. Tá? A gente está falando que se alguém do grupo, né, quiser ajudar, quiser colocar alguma coisa. E também que o Conselho deve atuar como facilitador entre as entidades e o poder público, o executivo municipal. A terceira pergunta: para as entidades, quem é ou quem são os responsáveis pela política de assistência social e que propostas fariam para o trabalho de assistência social no município? O grupo acha que a responsabilidade pela assistência social é de todos, é do conjunto da sociedade. Isso vai englobar o poder público, as sociedades organizadas, a iniciativa privada, né, como uma forma de financiar essa assistência social. Porque não é só o poder público, municipal, federal e estadual, que vai financiar. É achado também, né, o grupo achou que deve também sensibilizar a iniciativa privada para o financiamento dessas ações.
Como proposta, o grupo acha que se deve trabalhar com alternativas de emprego. Se o nosso grande problema atual é emprego, é falta de emprego, então que se trabalhe com projetos de geração de renda, como forma de prevenir problemas maiores que vão envolver desde a área de saúde, né, que é distúrbio emocional, como as áreas sociais, né, que é roubo, droga, uma série de outros problemas que, se tiver emprego, se essa pessoa estiver trabalhando, vai ficar. Né? Então, é trabalhar mais na prevenção. A pergunta 4, né? Quais seriam os critérios para as entidades assistenciais receberem verba do município? Para essa pergunta, nós tivemos nesse grupo várias entidades e 80% dessas entidades falaram que não conhecem os critérios existentes. Então, primeiramente, teria que conhecer esses critérios que já existem para depois propor alguma coisa diferente. Então, de alguma forma, venha concordar com o que foi dito pelo relator do grupo 2, né? Onde que a divulgação entre as entidades, com as entidades, se faz necessária. Tá bom? Olha. A primeira pergunta foi respondida pelo grupo número 4. Por sinal, como um grupo bastante eclético, nós somos representantes de igrejas, representantes de entidades organizadas, leigos, associações. Então a resposta foi mais ou menos consensada a seguinte: os resultados são ainda incipientes na área da assistência social. Existem projetos sérios que atenderão ao menor carente e as famílias sem recursos. Nós estamos sentindo que realmente há bastante projetos para atender a área social urbana. A visão das entidades, número 2, é que se trata de um avanço democrático e é a única saída para a distribuição e o controle das verbas para as ações sociais. Então, o Conselho Municipal é um avanço democrático. Para a pergunta número 3, as entidades são as responsáveis pela política de assistência social. E não pode ser outra pessoa que não o Conselho Municipal de Assistência Social. Este Conselho tem que ditar as regras do jogo para que o poder público possa colocar uma exceção. Então, o que acontece? O Conselho seria o para-raio de todas as ideias e seria o conselheiro realmente da municipalidade para as ações. Propôs-se duas coisas interessantes. A proposta básica seria a criação de uma empresa comunitária na área de agroindústria que absorva o produto da região para ser industrializado e comercializado. Quer dizer, nós não vamos dar peixe para ninguém. Nós vamos ensinar a pescar e vamos ajudar a pescar. E vamos ajudar a vender o peixe. E criar um trabalho de conscientização e encaminhamento de pessoas necessitadas que demandam ao município para uma entidade de triagem e trânsito que seria criada, ou se seria destinada a esse fim, com o fim de amparar o obediente e reproduzir a sua cidade de origem. O que é isso? Chega-se na rodoviária, o obediente e todo o ladeiro, não é que nós não vamos socorrer, não. Mas não vamos transformar em ouro branco nossa cidade albergue. Nós estamos com turismo nas nossas portas. E se nós tivermos aqui, como tem ouro branco, como tem Congonhas, a quantidade de crianças pedindo para tomar conta do carro, para ir à escola, isso expande o turismo da cidade. Sob testemunha de Poços de Caldas, tem um centro de triagem de trânsito que funciona perfeitamente. Lá, o pedido é encaminhado. Por favor, não deixe bola na rua.
encaminho para a sociedade São José de Paulo, sociedade internacional, que lá vai socorrer esse pedido que levar para a cidade dele. Nós temos um grave problema social a resolver aqui, se essa estrada, já pode ser estrada na porta, que vai ser o pedido de apoio. Como a quarta pergunta, pessoas que não têm recurso, eu acho que a única forma saudável do critério é apresentar projetos viáveis e submetê-los à aprovação do Conselho Municipal. Então, os projetos que serem viáveis, submetidos ao Conselho Municipal, esse Conselho aprovando, é para o Executivo, então, vai analisar se vai cumprir. Mas se não tiver o aval do Conselho Municipal, igual falou número 1, número 2, número 3 também, como nós temos algum tempo ainda, eu quero dizer que na cidade existe também, o Adito falou sobre a escola do São Restante, que é um senhor empreendimento, e eu peço a todos que conheçam essa escola vai dar condições ao comércio, à indústria, ao serviço urbano, a absorver uma mão de obra que falta muito aqui, que é o lanterneiro, que é o pintor, que é o bombeiro, o eletricista, uma série de atividades corriqueiras e que nós não temos profissionais formados, nós temos curiosos. E essa escola vai formar esses profissionais. Então eu peço aos senhores que sejam multiplicadores, conheçam essa escola e multipliquem as informações para que essa escola tenha realmente exercer a função que ela merece. E informar também que existe um PRODEC urbano, que é o Programa de Emprego e Rendas. Esse programa está sendo colocado em prática. Ele foi implantado no ano passado, foi feito um diagnóstico municipal. Esse diagnóstico municipal foi discutido pela sociedade e está sendo implantado. Leva algum tempo, porque as pessoas que estão nesse programa estão sendo treinadas. O Adolfo e a Tex, são o coordenador, o técnico do programa, eles estão recebendo treinamento provido e incessante do SEBRAE. Semana passada foi a semana todinha no treinamento, essa semana 2 dias direto no treinamento, além do dia a dia. O que eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo como trazer empresas para o programa, como agilizar o comércio do programa, o serviço do programa, como socorrer o empresário, o pequeno empresário, a média pequena empresa, que a grande precisa disso. Mas estão conhecendo o caminho das pedras para poder facilitar a vida de todo mundo. E isso é um trabalho realmente muito interessante e que todos devem reconhecer. O PRODEC é um programa de emprego e renda. Ele dentro de uns 6 meses, a um ano no máximo, ele começará a render frutos. E passa por social. Boa tarde a todos. A primeira pergunta é: quais os resultados do trabalho especial das entidades representando a comunidade? As entidades que prestam assistência social real ao município têm apresentado bons resultados dentro de suas limitações, mas o trabalho poderia ser mais amplo se as entidades se comunicarem. Nós discutimos que cada grupo que presta assistência social em Rio Branco faz esse trabalho isoladamente. Então, se houvesse uma comunicação entre uma entidade e outra, esse trabalho poderia ser melhorado. A número 2. Qual a visão que as entidades têm do Conselho Municipal de Assistência Social? Temos pequeno conhecimento do trabalho desenvolvido pelo Conselho e pouco envolvimento com o mesmo. Nós dissemos que, pelo menos entre as pessoas do nosso grupo, a gente não conhecia profundamente o trabalho. Mas essa é uma questão que envolve todos os conselhos. A comunidade tem pouco envolvimento e pouco conhecimento do trabalho. Número 3.
para as entidades quem é ou quem são os responsáveis pela política de assistência social. Nosso grupo respondeu que no nosso município os executores da política de assistência social são a comunidade através das entidades, representantes de conselhos e o Poder Executivo. Número 2. Que propostas fariam para o trabalho de assistência social no município? A nossa proposta seria que se fizesse um levantamento, um diagnóstico das necessidades e, em cima desse diagnóstico, que se fizesse investimentos para suprir o que se foi detectado em termos de necessidades. Número 4. Uma outra sugestão. Que o Conselho Municipal de Assistência Social funcionasse como órgão unificador das entidades de prestação de serviço. Inclusive para que não se houvesse uma assistência direcionada ao mesmo grupo. A igreja, o centro espírita, o conselho fazem um trabalho sobrado e com isso incorrem o erro de às vezes assistir uma família só e uma outra ficar. Quais seriam os critérios para as entidades assistenciais